Se eu te perguntasse hoje o que você acha de implantarmos chips em nossa mente? Elon Musk e alguns entusiastas têm adorado muito a ideia. Já por outro lado, podemos ver especialistas muito preocupados com isso tudo. E até o final desse vídeo, você vai entender perfeitamente o porquê de toda essa preocupação. Essa ideia de Musk implantar chips em cérebros humanos não começou por agora. Fundada em 2016, a Neuralink se dedica a entender melhor o nosso cérebro e tem o objetivo de resolver diversos problemas envolvendo a nossa mente e funções específicas dela. Apesar do nosso cérebro ainda ser algo muito complexo, o bilionário garante que com a tecnologia desenvolvida será possível curar problemas neurológicos dos mais diversos tipos, como é o caso de muitas doenças nas quais a gente simplesmente ainda não descobriu uma cura ou nem um caminho para isso. E isso incluiria depressão, por exemplo. De todos os projetos insanos do empresário, talvez esse seja o que mais causa impacto na humanidade nesse curto prazo. E digo isso porque todos esses avanços já têm data para acontecer, apesar de preocupar e muito os membros da comunidade científica. Mas isso nós veremos mais à frente. Mas como e por que chips em humanos já em 2022? Nesse primeiro momento, os chips serão implantados em pessoas com problemas severos na medula espinhal e outras desordens. A novidade veio em uma entrevista do bilionário ao Wall Street Journal. O empresário explicou que a Neuralink tem trabalhado com macacos e estão fazendo vários testes que confirmam que esses implantes são seguros e confiáveis. Ele até ressaltou ainda que esses chips também podem ser removidos com segurança. Ou não. Mas apesar da fala de já ter fortes avanços na área, nós, espectadores, temos que olhar isso como uma visão não tão romântica como a maioria. Isso porque não é tão simples, mesmo que uma empresa do porte da Neuralink consiga aprovação para experimentos desse tipo, e o que mais temos por aí são empresas e startups que se dizem inovadoras e não cumprindo aquilo que prometem. Na verdade, no caso da Neuralink, tudo depende da aprovação da UFBA, que é a Agência Federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Só que, ao menos, o fundador Elon Musk está confiante em ter essa aprovação. Segundo ele, a empresa segue padrões para implantes de dispositivos que são ainda mais altos do que os impostos pela UFBA. De qualquer forma, o plano é mesmo começar já em 2022. Através do Twitter, Musk comentou que isso ajudará a acelerar ainda mais o desenvolvimento da tecnologia e brincou dizendo que é difícil manter conversas com macacos. Afinal, tudo feito até agora está sendo testado exclusivamente nesses animais. Mas apesar desse prazo ultra otimista de Musk, vale lembrar que a maior parte das empresas tocadas por ele de fato funcionam. Porém, tudo isso leva um tempo para acontecer, justamente por essas empresas tratarem de tecnologias que exigem muitas descobertas e também por juntos fazerem coisas que poucos ou até ninguém fez até então. E sobre isso, vai destacar que essa não é a primeira vez que temos um prazo divulgado pela Neuralink. Em 2019, o bilionário disse que os chips seriam testados em humanos até o final de 2020. E em fevereiro de 2021, falou que seria testado até o final do ano. E agora está falando que em 2022 isso acontecerá de fato. E não tem como nós sabermos se a promessa será mesmo cumprida. Afinal, veremos daqui a pouco que existem algumas pessoas que não estão gostando nem um pouco dessa ideia. Mas antes, ainda olhando pelo lado positivo, é importante ficarmos de olho nessa tecnologia por alguns motivos. Por mais invasivo e assustador que isso possa parecer, para algumas pessoas, esse tipo de chip na cabeça pode ser realmente útil. Adicionar uma peça no cérebro não só para alterar a forma como as pessoas se sentem, mas pode ainda fazer com que elas controlem outros dispositivos, basicamente com o poder da mente indiretamente. Isso porque a peça utilizada pela Neuralink utiliza por padrão um sinal comum Bluetooth e consegue se conectar a dispositivos externos, permitindo o controle deles. Mas chega de tanta especulação. O que de fato a Neuralink já tem para que nós e a comunidade científica possamos avaliar? A empresa já compartilhou alguns testes, como, por exemplo, o de um macaco jogando um jogo basicamente com o poder da mente. Isso prova que isso também pode ser positivo em nós seres humanos. Mas o principal ponto abordado é que será trabalhado agora em 2022. É na tecnologia sendo usada com pessoas tetraplégicas, ou seja,
que tiveram perda de movimento de tronco, pernas e braços. Algo muito grande em relação a isso que pode ser feito, conforme explicado em uma live, é que seja possível devolver movimento total do corpo a pessoas com alguns tipos de lesão na coluna. Musk fala isso com um certo cuidado e dá para entender o porquê disso. Afinal, não dá para ficar criando falsas esperanças nas pessoas, principalmente as que sofrem com isso. Mas é fato que, se tudo correr bem, toda essa ideia parece ser bastante promissora. E tudo isso não para por aí, também foram mostrados desejos maiores, mencionando coisas como impedir a humanidade de cair no esquecimento por meio de download e upload da consciência em máquinas. Visto que hoje estamos ouvindo falar em muitas tecnologias interessantes, muitas delas como o próprio Musk envolvido, seja carros elétricos, blockchain, realidade aumentada ou inteligência artificial. Mas de tudo isso, o chip na cabeça de fato pode ser o que iria trazer a maior evolução para a humanidade. Em uma live feita pela equipe da Neuralink, eles também mostraram como é possível gravar informações do cérebro e projetá-las, a fim de prever um movimento, por exemplo. Com o chip implantado no cérebro de um porco, foi possível observar e projetar a movimentação do animal. Mas é claro, não podemos falar desse chip sem levantar discussões sobre privacidade ou até em que ponto podemos alterar como somos biologicamente. E tudo isso aproveitando recursos robóticos e digitais. Em um primeiro momento, seria supernatural nós estranharmos o implante de um chip na nossa cabeça. Tenho certeza que muita gente se sente mal sabendo desse tipo de informação. E nem eu posso dizer que me sinto super bem com isso. Mas se pararmos para analisar as tecnologias que já temos, a gente percebe que elas já fazem tudo isso que eu mencionei. Porém, a ideia de implantar algo pode ser o diferencial para tudo isso parecer muito estranho. Apesar de todos esses achismos e euforias, essa ideia de chips em humanos parece não ter agradado muito à comunidade científica. Em entrevista ao site norte-americano The Daily Beast, diversos especialistas em neurociência disseram estar preocupados com um avanço, na visão deles, exageradamente rápido da tecnologia desenvolvida pela Neuralink. Talvez a humanidade ainda não esteja preparada para esse salto, e o assunto deve ser melhor pesquisado e discutido antes de qualquer ação prática em humanos. Na semana passada, Musk confirmou que sua empresa já contratou um diretor de testes clínicos para ajudar essa transição da avaliação da tecnologia de animais para os seres humanos, mas isso parece não ter sido o suficiente. Todos esses indivíduos usados na pesquisa, pessoas com necessidades especiais genuínas, estarão sendo explorados em um estudo arriscado para o ganho comercial de outra pessoa, disse Cy Johnson, professora associada do Centro de Bioética e Humanidade da Universidade de Medicina SUNY, em Nova York. Outros cientistas, ouvidos pela publicação norte-americana, disseram que, embora tenham esperança de que a Neuralink use os testes humanos para trazer uma nova forma de terapia para esses pacientes, há ainda uma série de preocupações éticas sobre as quais a empresa e seu fundador ainda não se manifestaram. O que eu já vi é que nós somos muito bons em implantar um dispositivo, mas se algo der errado, nós não temos a tecnologia para explantá-lo, sem causar algum tipo de dano ao tecido, acrescentou Laura Cabreira, pesquisadora de neuroética na Universidade de Penn State. Além disso, a população vai competir pelo acesso globalizado à tecnologia, o que ampliará o risco de má fiscalização e controle de qualidade. Os cientistas ouvidos pelo Daily Beast levantaram ainda diversas preocupações como: e se hackers invadirem os cérebros, os vírus de computador passem a infectar os humanos através do chip, ou ainda, se surgirem versões piratas do chip, atraindo as pessoas que não puderem pagar pelo produto original? Antes da publicação da reportagem, o The Daily Beast afirmou que enviou questionamentos à Neuralink, porém não obtiveram retorno. Além disso, também, navegando pela internet, conseguimos ver a preocupação de alguns em uma possível ideia de Musk ser perigoso para a humanidade, por conta de todo esse domínio que ele viria a ter. Mas eu quero mesmo é saber a sua opinião. Você teria coragem de implantar o chip desse no seu cérebro? Ou tudo isso representa um risco para nós humanos? Me conta aqui embaixo. Agora aqui na tela, tá aparecendo 2 vídeos que tenho certeza que vão te interessar também. Basta clicar em um deles e te vejo do outro lado em alguns segundos. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!